Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube para vocês que querem começar a escalar o negócio de vocês através da internet. Hoje não vai ser um conteúdo diferente, né? Vai ser direcionado realmente. A gente pega o nosso modelo de estruturação, como é que vocês vão crescer as redes sociais de vocês, mas a gente faz esse processo de direcionamento para as profissões, para as carreiras, para os tipos de negócios mais específicos. Então a gente gosta muito de pegar essa parte estratégica e desafios, né? Pegar desafios de empresas, projetos, produtos, serviços diferentes e mostrar que é possível vocês escalarem, vocês estruturarem, vocês crescerem através das redes sociais. Legal? Então hoje a gente vai falar como é que você, para essas pessoas, né? Para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, para quem gosta de trabalhar nessa parte, nesse processo humano, né? Então, hoje a gente vai ensinar para vocês e mostrar uma estratégia de como é que vocês podem estruturar o negócio digital de vocês para vocês crescerem e principalmente, né, para pessoas que querem vender através da internet. Então, você produzir um infoproduto e você ter essa possibilidade de escalar e mostrar para centenas de milhares de pessoas. Legal? Então, vamos lá. Para a gente começar a fazer todo esse processo, né, para eu explicar melhor, então, o primeiro passo é como você vai estruturar o seu nome na internet. Então, eu vou passar explicando como é que você precisa fazer esse processo, tá? Estruturar suas redes sociais. Então, o que que você precisa ter? E eu já vou logo adiantando que aqui a gente gosta muito do modelo MVP, né? Produto Mínimo Viável. O que que isso significa, Henrique? Significa que como é que eu consigo, com menos dinheiro, recurso financeiro e tempo, executar uma tarefa para validar ela, executar um pequeno projeto, né? Ou realmente testar a minha ideia para ver se vale a pena eu dar os próximos passos ou não, voltar para trás e tentar planejar fazer algo diferente. Então, esse termo MVP serve justamente para isso, para você testar rápido e validar rápido. Deu certo, valeu a pena, vamos para o próximo passo. Opa, não deu, volta um pouquinho e veja o que precisa ser acertado. Legal? Então, a gente gosta muito dessa estrutura para fazer as redes sociais, né? Então vocês começarem rápido para validar a ideia de vocês. Como apresentar o seu trabalho nas redes sociais? Então, como é que vocês vão criar conteúdos? Quais tipos de conteúdos valem a pena vocês criarem, né? Para que realmente vocês se diferenciem dos demais? E a grande semente, né? O tesouro está ali nesse processo final desse vídeo aqui, onde a gente vai falar sobre escalar o seu negócio. Como é que vocês vão colocar o negócio de vocês para atingir mais pessoas e vocês terem um impacto financeiro, né, e de resultados maior. Legal? Então, vamos lá. Como estruturar o seu nome? Como a gente está falando de terapeutas, né, homens, mulheres que vão tratar dessa parte mais humana, de tratar pessoas, precisa vir uma pergunta muito forte, né? E essa pergunta eu vou fazer para vocês. Que tipo de percepção que você quer gerar nos seus seguidores, nos seus futuros clientes? É, é uma pessoa que, como a gente está falando desse processo terapêutico, né? Eu vou pegar alguns exemplos. Eu conheci duas mulheres que falam sobre relacionamento abusivo, né? Então, como é que você quer ser visto, você quer ser vista como uma pessoa especialista nessa área? Ah, Henrique, eu quero ser especialista em essa parte comportamental, né, num trabalho. Então, existem diversos leques, né? Eu tento não fechar muito nesse ponto, né? Colocar dentro de um funil, afunilar esse processo, porque senão a gente acaba tendo um bloqueio criativo. Mas hoje na internet você pode selecionar qualquer tipo de negócio, aquilo que toca o seu coração, e impactar o máximo de pessoas possível, porque através da internet você consegue alcançar as pessoas. Então a pergunta é: que tipo de percepção você quer gerar nos seus seguidores? Que tipo de impacto que você quer fazer nessas pessoas? Isso a gente chama de branding, né? Como é que você quer ser visto? Como é que você quer ser vista? Branding nada mais é do que você colocar a sua marca, né? Você estruturar a sua marca. E quando a gente está falando de marca, de repente você não precisa ter um nome aleatório, né? Um exemplo para que vocês entendam melhor, Apple, né? A gente está falando de uma marca. Mas o seu nome também pode ser uma marca. Henrique Herrera pode ser uma marca. Eu ter o meu próprio Instagram, o meu próprio Facebook, as minhas próprias redes sociais e usar o meu nome. Então, branding também serve para você, né? Você estruturar a sua marca. E olha que interessante, como eu falei Apple, né? Quem vocês, na hora, falei Apple, quem que vocês vão lembrar?
Steve Jobs, né? Porque existe uma pessoa por trás. Por mais que Steve Jobs hoje já não esteja mais vivo, mas ainda assim, né, ele, criador da Apple, ele realmente, né, tem um nome dele por trás ali. E isso também serve quando você tem uma empresa ou quando você realmente vai criar algo que realmente está relacionado ao seu nome. Então, o grande segredo é como é que eu vou estruturar a minha marca, né? O meu tipo de negócio para que realmente as pessoas batem o olho e identifiquem que sou eu. Esse é o grande desafio. E aí tem algo que eu gosto muito, né? Todas as apresentações, todos os vídeos eu passo falando, porque isso é extremamente importante. As pessoas às vezes não dão valor para isso e acabam pecando nesse processo. E isso, no final das contas, dá uma diferença gigantesca. Preço e valor. Preço é tudo aquilo que o cliente paga pelo produto. Então, se vocês estão fazendo um processo de terapia, né, a sessão de vocês custa R$ 500, R$ 700, isso é preço. Valor é aquilo que você está entregando para o cliente, né? Então, um processo é um acompanhamento exclusivo, é, é fazer presencial, é fazer online, é ter uma outra abordagem, uma abordagem diferente. É tudo aquilo que você está entregando, não é tangível, tá? Preço é tangível, é aquilo que você consegue colocar na mão, dinheiro, tá? E valor é aquilo que você está entregando. E aí, a gente desenhou essa tabela aqui para que vocês realmente comecem a se perguntar como é que eu posso, dentro do meu serviço ou do meu produto, agregar tanto valor que o preço vai parecer ser irrisório, pequeno, versus a quantidade de coisas que eu entrego para a pessoa. E só porque o preço está abaixo do valor, não significa que o custo disso aqui, do seu produto ou serviço, é baixo. Porque de repente aqui a gente não colocou escala. Mas vamos supor que o seu processo terapêutico, né, uma sessão de terapia com você, custe R$ 3.000. E por que não? E aí você agrega tanto valor, mas tanto valor nesse processo, nesse tempo de terapia, e o seu cliente, ele vai olhar e falar, nossa, eu paguei R$ 3.000, mas eu saí daqui com meus problemas resolvidos. Meu, não tem preço. R$ 3.000 não é nada. Se custasse R$ 9.000, eu ainda assim pagaria. Por quê? Porque você agregou tanto valor nesse seu serviço, que a percepção dele foi muito maior daquilo que realmente de fato custa. Esse é o grande desafio. Mais um ponto, né? Onde você quer pescar? Como a gente está falando de processo terapêutico, né, tem um livro, A Estratégia do Oceano Azul. Se você quiser ler, esse livro é muito bom. Se você não quiser, tudo bem. Aqui no YouTube vocês vão ver diversos conteúdos, né, resumos que fazem desse livro. E é muito legal vocês pegarem esse resumo para que vocês tenham uma ideia de como é que eu posso, através do meu tipo de serviço, o meu tipo de produto, me distanciar da concorrência. Eu falei das duas terapeutas que falavam sobre relacionamentos abusivos. Então ela já não está mais aqui, ó, pescando. Por mais que, né, seja algo, talvez, perdoem a forma que eu vou falar, comum, tá? Mas ainda assim elas estão se distanciando desse processo, né? Elas não estão mais se colocando como, de repente, uma simples terapeuta, tá? Elas realmente estão se preparando para trabalhar com nichos exclusivos, né? Problemas exclusivos, porque existem esses problemas, né? Por mais que de repente a gente não veja, existem pessoas sofrendo com isso, né? De relacionamentos abusivos. Então, como é que você pode, através da sua ideia, do seu produto ou do seu serviço, sair desse mar vermelho aqui de concorrência e vir para um oceano azul, onde você pode buscar as pessoas e ajudar elas? E olha que interessante, uma vez que você saiu desse oceano aqui, você não briga mais por preço, né? Veja só que interessante isso. Você tem um produto diferenciado, onde você não tem concorrência, ou pouca concorrência que seja, e você pode cobrar o preço que realmente você quer, porque você agrega tanto valor, né, a ponto da pessoa falar que aquilo que você está cobrando é muito pouco versus o que você está entregando. Para vocês terem uma ideia, um exemplo muito claro disso, né, de um oceano vermelho e um oceano azul, eu vou pegar o exemplo do Circo de Soleil. A proposta dele é um circo, assim como os demais, né? Mas ele se diferenciou tanto na experiência, que ele é um oceano azul, né? Ele tem a sua própria experiência, o seu próprio tipo de negócio e o valor que é cobrado, né? O preço que é cobrado para você ir assistir é 10, 20, 30 vezes maior que um circo normal.
Então eles nadam de braçada, porque eles não concorrem com esses circos normais, entendeu? Então esse é o grande desafio, né? Terceiro desafio para vocês, hein? Para vocês amadurecerem. Como é que vocês podem se diferenciar desse negócio, dos negócios, dos demais negócios dos demais terapeutas, e para que vocês realmente possam ajudar as pessoas específicas, né? Tragam resultados para elas e vocês sejam bem pagos por isso. Legal? E como é que você vai fazer todo esse processo, né? Relacionamento. Você precisa se conectar à sua audiência, você precisa se conectar com as pessoas. Essas duas terapeutas, elas estavam falando de relacionamentos abusivos. Como é que elas se conectavam a essas pessoas? Porque elas também sofreram disso. Então, quando você passa por esse processo, acontece a empatia. Então, fica muito mais fácil de você se conectar com essas pessoas, porque você passou, de repente, aquilo que a pessoa está sentindo naquele momento, você passou. Então, você sabe como vai sair desse processo. Então, você está muito bem estruturada, você já passou por aquilo. Então, você tem essa conexão com as pessoas. Então, mais um desafio. Como é que você pode se conectar com as pessoas, né? Através da sua história. Se você passou por isso, é muito mais simples de você conversar com as pessoas, porque você tem empatia, você entende o que ela está passando. E aí, para que isso aconteça através das redes sociais, você precisa educar. Então você precisa mostrar quem você é, né? Da onde você veio, o que aconteceu com você. Você precisa contar a sua história. E eu não estou falando isso num único post. Você precisa estar na internet sempre, né? Sempre colocando esse conteúdo, sempre mostrando a sua história. E aí, o que você faz, né? Realmente você é uma terapeuta, um terapeuta exclusivo de relacionamento abusivo? Tá? Pensem que eu estou focando nesse ponto aqui, que é mais simples para mim, tá? Esse assunto, mas vocês podem usar o assunto que vocês têm domínio, tá? Então, o que você faz? Como é que você fala sobre esse tema tão delicado, sobre relacionamento abusivo? E aí tem algo que é uma das maiores objeções que existe através da internet, né? Mas principalmente também no meio físico. Mas através da internet ele tem aparecido muito mais e as pessoas acabam não vendo, que é: por que eu deveria confiar em você? Ou por que eu deveria comprar a sua ideia, o seu produto ou o seu serviço? E aí a gente fala de resultados. Quando vocês estiverem, de repente, daqui a alguns meses, daqui a um determinado período de tempo, vendendo o produto de vocês, vocês vão ouvir falar muito de objeções, né? Quebrar objeções. E muitas das vezes no começo a gente acha que as principais objeções são preço, né? Mas a primeira de todas é: por que eu deveria confiar em você? E será que esse produto serve para mim? Né? Porque realmente, né, vamos supor, né, relacionamento abusivo, de novo, nem cada caso é um caso. Ponto. Não é porque um relacionamento foi abusivo que todos vão ser iguais, né? Cada um tem sua particularidade. Então, a pessoa de repente está vendo o seu produto, está vendo o seu serviço e ela está insegura de repente adquirir a sua ajuda, né? De realmente segurar na sua mão e falar: olha, eu preciso de você. Porque de repente ela não está se vendo ali. E aí é que tá. Por que eu deveria confiar em você? Por que eu deveria comprar esse seu produto? E aí como é que você vai mostrar? Através de resultados. Se você impacta a vida das pessoas, se você ajuda, você precisa mostrar, né? Lógico que com todo respeito, né? Se a gente está falando de um assunto delicado assim, as pessoas às vezes não querem ser expostas, né? Mas você pode, né, de repente, ocultar a foto da pessoa, ocultar o nome e mostrar que você ajudou essa pessoa a sair dessa situação. Então você precisa: olha, Gabriela, um nome aleatório. Eu entendo que você está insegura em relação à compra desse produto, em relação a esse serviço aqui, a essa minha ajuda. Eu entendo você, porque eu passei por isso. Mas olha, assim como você, mais de 30, mais de 100, mais de 200 pessoas passaram comigo e eu consegui ajudar. Você tem a prova social. E você mudou a vida das pessoas. Então isso é muito, mas muito mais importante que preço. Entendam que preço vem depois. E o porquê que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo que é um pouco fora desse contexto. Um pouco não, é totalmente fora desse contexto, na verdade. Mas para que vocês tenham clareza. Eu, quando eu era jovem, né, meus 14, 15 anos, eu tinha muito problema de espinha, né? Quem vê meu rosto hoje fala: não, você não tinha espinha. Mas vocês não têm ideia da quantidade de espinha que eu tinha. E realmente era muito difícil para mim, né? Isso mexia muito com a autoestima.
E aí eu comecei a buscar tratamentos, né? E eu fiz inúmeros tipos de tratamento. Tratamento estético, aí eu tomava remédio. E muitos dos que eu tentava fazer não funcionavam, né? Uns deixavam minha pele extremamente sensível, machucavam muito. Outros começava a dar efeito, mas aí assim que eu terminava, assim que eu parava o tratamento, ou acabava esquecendo de seguir ele, voltava tudo de novo. E aí eu comecei a ficar chateado. Eu falei, poxa, eu tô tentando todo tipo de tratamento e não tá dando certo. E aí toda vez que alguém me apresentava uma ideia, um projeto, um produto novo, não era preço para mim, era, será que realmente isso funciona? Será que isso vai servir para mim? Porque eu já estava chateado, eu já estava cansado de tentar todos os tipos de produtos, todos os tipos de serviço e não estava dando certo. Então já não era mais preço ali. Era realmente, será que isso aqui vai funcionar comigo? Será que mais uma vez eu não vou me decepcionar? Entende? Então é isso, né? É isso que vocês precisam mostrar para as pessoas que vocês querem ajudar, né? Como é que elas vão ser ajudadas, né? Por isso que é legal vocês terem estudos de caso. E aí lá atrás, né, eu teve um amigo meu que ele teve o mesmo problema que eu, né, de muita espinha, e aí ele passou com uma... Nossa, fugiu o nome. Bom, provavelmente você já sabe a palavra certa, né? E aí ela me passou um tratamento onde eu consegui, né, durante acho que foi um ano e meio, fazer esse tratamento e deu certo, né? Foi passando aí e hoje, graças a Deus, eu não tenho mais espinha, né? Eu tô olhando aqui, minha pele realmente, meu, mudou muito, muito, muito mesmo. Então fica aqui, né? Esse detalhe, né, que vocês comecem a pensar, né? Comecem a estruturar já agora. Não foquem só no preço, tá? Não tenham medo de cobrar pelo produto ou serviço de vocês um valor, né? Um preço alto. Se preocupem em agregar valor, né? Em entregar mais do que aquilo que de fato ele vale, sabe? Daquele valor tangível. Porque é isso que as pessoas querem. Elas querem que solucionem os problemas delas. E por que que eu tô falando tudo isso, né? Eu perdi, não perdi, né? Uma palavra chata para esse momento, mas por que que eu me atentei a todo esse processo até agora, né? 18 minutos mais ou menos. Porque é a base, né? Isso aqui vai servir como direção. Uma vez que vocês têm muito claro que tipo de negócio que vocês querem fazer, né? Quem são vocês, que marca que vocês querem transmitir, né? Como é que você quer ser visto pelas pessoas? Você vai seguir aquilo lá e você não vai mudar de rota. Quiçá que você mude um pouco, né? Que você saia um pouco dessa rota que você de repente definiu. Mas você não vai perder, né? Não vai se perder no meio do caminho. Justamente porque você já setou uma direção para você seguir. Legal? E aí vamos para o próximo passo. Qual rede social usar? Como a gente está falando de Instagram e Facebook, né? Hoje em dia muitas pessoas estão usando. Eu sempre me apoio a essas duas. Lembrem, MVP. Como é que eu posso validar minha ideia o mais rápido possível? Gastando menos tempo e dinheiro possível. Como a gente está falando de Instagram com conta business, vocês precisam ter uma página no Facebook. Isso, de certa forma, é obrigatório. Tá? Primeiro que tem esse ponto de analisar métricas. Então, vocês conseguem analisar métricas de quantas pessoas estão te seguindo, engajamento dos seus posts, quantas pessoas estão vindo, quantas pessoas estão saindo. Algumas ferramentas você consegue analisar concorrente. Então, para que você tenha essas métricas, você precisa ter uma conta business. E para você ter uma conta business, você precisa ter uma página no Facebook. Legal? Mas ainda assim, tá? É que vai depender muito do seu público, né? Uns vão estar mais no Instagram, outros vão estar mais no Facebook, mas quem vai te responder isso melhor são as métricas, os resultados, tá? Você precisa acompanhar eles, né? Tudo aquilo que é visto pode ser melhorado, né? Tudo que é medido pode ser melhorado. Então é importantíssimo você ter métricas, né? Para você realmente saber que direção melhor você tomar, tá bom? Estrategicamente falando. Legal? E aí, dentro do Instagram, né, principais pontos que você precisa ter: destaques, né? Então, tem umas bolinhas na parte de baixo. Conteúdo, você pode colocar, perdão, feed, stories, reels. Eu não coloquei IGTV aqui, mas você deve colocar também IGTV, porque são conteúdos mais longos, né? Então você precisa aprofundar. Dependendo do tipo de assunto que você for falar, não dá para falar em 1 minuto, em 15 segundos, né, nos stories. Então realmente você precisa aprofundar.
e abuse da live também para gerar esse movimento, para trazer pessoas e ajudar elas, responder as dúvidas ao vivo ali, para que realmente você tenha essa interação, esse relacionamento. Você não fique muito fora, né? De repente você só está colocando conteúdo ali, mas você não aparece, né? Você não está conversando com as pessoas. Isso é extremamente importante. E aí um call to action, né, o CTA, que seria quando você abre uma conta business, você tem a possibilidade de colocar um link ali na sua bio. Então, no começo você pode colocar o WhatsApp, né, para as pessoas te chamarem se você tem poucos seguidores, ou se você quiser, você pode colocar uma landing page, né, uma página de venda, ou uma página de apresentação. Então você pode usar diversas maneiras, né, diversas estratégias nesse botão de ação. E você pode colocar um link que vai abrir vários botões para você ter mais de uma opção, né? De repente, Henrique, eu só posso colocar um link exclusivo? Não, você coloca pode ser o Linktree ou Flow Page, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí você pode direcionar para outros botões, né? Que pode ser WhatsApp, grupos, enfim. Aí você pode ter um leque de opções. Legal? E aí, no Instagram, né? Tem uma biografia personalizada. Então, quem é você? Né? Como é que, Veja só, quando a pessoa abrir o seu perfil no Instagram, a primeira coisa que tem que estar ali é clareza de quem você é e o que você faz. Como é que você ajuda as pessoas, né? Henrique Herrera, dono do OnMove, né? Cofundador do OnMove. Eu ajudo as pessoas a abrirem os seus negócios através da internet. Eu ajudo você a sair de um relacionamento abusivo. Eu ajudo você a se autodescobrir e valorizar a si mesmo. Então, isso é muito legal, essas chamadas, né, essas frases curtinhas, para que realmente as pessoas batam o olho, identifiquem quem é você e o que você faz. Legal? Vamos lá. CTA, Call to Action, WhatsApp, grupo, uma mensagem exclusiva, vídeos, de repente você tem um canal no YouTube, então você pode fazer diversos direcionamentos. Destaques, o que é legal você colocar nos seus destaques? Porque ali é o seu cartão de visita, né? A pessoa abriu ali os principais posts, né? As principais informações que ela vai ver é a sua bio, os seus destaques e a sua chamada para ação. Isso é extremamente importante. Então, as pessoas precisam saber quem você é rapidamente, então é legal você gravar alguns stories bem exclusivos e deixar em destaques. Quando estiver se sentindo triste, né? Então, de repente, do tipo de produto ou serviço que você vai fazer, é legal. Serviços, grupo, curso. E aí vocês, de acordo com o negócio de vocês, vocês colocam ali nos destaques. Por quê? A própria palavra diz, destaque. A pessoa bateu o olho, é o seu cartão de visita. Sabe quem é você, sabe o que você faz e conhece um pouco mais você. No feed ela também conhece? Ok, também conhece. Mas ali é mais difícil, ela vai ter que ficar descendo, descendo. E ali, de certa forma, por mais que você tenha uma agência, ou que você faça sozinho muito bem organizado, é mais difícil da pessoa ficar rolando para baixo para ver uma história, né? Esse processo do feed de notícias. Então, ali nos destaques, você consegue pegar e prender a atenção dessa pessoa mais rápido. E aí, aqui do lado direito, eu coloquei duas ferramentas que são muito legais. Canva seria um PowerPoint da internet. Então você consegue criar apresentações, criar artes, designs exclusivos para redes sociais, para apresentação, de novo. Então, eu preciso montar uma capa do meu Facebook. Lá ele já tem pré-definido o tamanho. Então você não precisa ficar pesquisando qual que é o tamanho que eu preciso fazer da capa do Facebook. Quais são os tamanhos exatos para fazer um post do feed do Instagram? Qual que é o tamanho dos stories exato? Porque lá já tem esses tamanhos pré-definidos. Ponto 1. Ponto 2. Você já tem designs semi-prontos que você pode usar como ideia. Terceiro ponto. Você tem elementos, imagens, figuras, fontes diferentes que vão te ajudar a ter mais criatividade para montar ali e fazer algo bem legal, personalizado para você. Henrique, o Canva, as imagens às vezes que eu quero, elas são do plano Pro e eu não quero comprar por enquanto agora. Aí vem a segunda ferramenta, o FreePic. FreePic é um banco de imagens e fotos que tem muitos arquivos ali que são gratuitos. E você pode principalmente filtrar, né? Lá quando você for fazer a pesquisa, precisa ser em inglês, né? Mas nada que um tradutor do Google coloque a palavra português, traduza para inglês e vai lá e pesquisa, né? De repente você quer, vou dar um exemplo, uma árvore. E aí dentro do Canva as árvores mais bonitinhas é para o plano Pro. Mas dentro do FreePic você consegue pegar árvores bonitas também
Como é um banco de dados gratuito, você copia as imagens para o Canva e você consegue montar uma arte bem legal ali, um layout bem interessante para o seu perfil do Instagram, para o Facebook, capa do YouTube também. Então tem diversos modelos ali que você pode fazer. Vamos para conteúdo. Henrique, eu preciso postar todos os dias? Depende. Por que depende? Se você tem tempo e estrutura para gerar bons conteúdos, né? Eu vou falar mais dos conteúdos para frente. Mas se você tem tempo e estrutura para criar bons conteúdos, ok, vai todos os dias. Agora, se não, faça o melhor que você pode. Ah, Henrique, eu consigo fazer um conteúdo top por semana. Ok, vai nisso. Ah, Henrique, eu consigo colocar 2, Henrique, eu consigo colocar 3, consigo colocar até 4 bons conteúdos. Ok. Agora, o que eu não recomendo é só encher linguiça. Por quê? Uma vez que você só está colocando de repente frases, né? Você está colocando algumas fotos e aquilo ali de certa forma não está trazendo sua audiência para você, os algoritmos do Instagram e do Facebook não vão trabalhar a seu favor. Porque precisa ter engajamento. As pessoas precisam curtir, as pessoas precisam comentar, elas precisam compartilhar com outras pessoas. Para que realmente o próprio algoritmo entenda: opa, esse conteúdo aqui que o Henrique postou é bom. Então vamos mostrar para mais pessoas. Ou, como ele está fazendo um conteúdo bom, vamos fazer com que todos esses conteúdos apareçam mais vezes para os seguidores dele. Por quê? Porque até mesmo os seus próprios seguidores, muitas das vezes, eles não vão ver o conteúdo de vocês. Vamos supor que o Pedro tem 2.000 seguidores, né? Ele segue 2.000 pessoas. E você está criando conteúdos que não são tão bons. Por mais que ele tenha você, por mais que ele siga você, pode ser que não apareça. Agora, de repente, vamos para um outro exemplo. A Joaquina tem 10.000 seguidores, seguidoras, e ela tem você também. Só que você cria conteúdos extremamente legais, muito bons mesmo. Como ela gosta muito dos conteúdos seus, por mais que ela tenha 10.000 seguidores, o seu conteúdo sempre vai aparecer para ela. Por quê? Porque ela é o tipo de pessoa que engaja no seu tipo de conteúdo. Ela curte, ela compartilha, ela salva o seu conteúdo, ela manda para as amigas dela. Então, nesse caso, o que o Instagram está entendendo? Opa, a Joaquina gosta desse tipo de conteúdo. Vamos mostrar mais para ela o conteúdo do Henrique, entendeu? E aí é isso que vale a pena. Mais vale, de repente, um conteúdo excelente do que 3, 4, 5, 6, 7 meia boca. Vale muito mais a pena. Agora, se você tem capacidade, estrutura, time para criar bons conteúdos todos os dias, vai para cima. Vai para cima porque realmente vale a pena. E, principalmente, crie conteúdos que conectem. Eu gosto muito dos stories justamente por isso, né? Porque é algo mais ao vivo ali, né? Ao vivo entre aspas, mas é na hora, não existe muita produção. Deu vontade de falar alguma coisa? Vai lá e fala nos stories. Né? Por quê? Porque tá ali, é muito real. Essa percepção que a gente tem dos stories é que você está muito próximo da pessoa. Então você tem essa possibilidade de tocar o coração dela muito mais rápido, entende? Do que de repente produzir um conteúdo. Lógico que um conteúdo muito bem produzido, muito bem editado, com uma câmera, filtro, é legal, mas foge um pouco do real. Entenda que o real, né, aquilo que a pessoa. Nossa, aquele é o Henrique falando. Olha que legal a forma que ele está brincando. É muito mais atraente do que de repente eu, particularmente, todo social, sentado num estúdio, todo bonitinho, todo quadradinho, falando muito sério. Esse não sou eu, entende? E aí pode ser que não converta tanto. Vale muito mais a pena você ser você, a sua identidade. Lembre disso, ó. Eu vou falar vou pegar uma parte que não está aqui, que eu aprendi com duas pessoas, né, que realmente estão revolucionando o marketing digital. Marcos, como é que é? Não é Marcos Paulo. Eu acho que é Marcos Paulo. Pablo Marçal e o Marcos, né, que é o sócio dele. Primeiro ponto, branding, né? Marquem quem são vocês, né? Estruturem muito bem a marca de vocês, movimento, né? Então, como é que você pode, dentro do seu produto, do seu serviço, trazer mais pessoas para que realmente elas façam parte desse movimento? E aí depois o lançamento. O que seria o lançamento? De repente você criar um produto, fazer um desafio em grupo. Por quê? Porque você já tem pessoas engajadas. As pessoas gostam de você pela sua identidade,
curtiram o movimento que você está querendo gerar na vida delas, positivo, e aí quando você faz o lançamento, elas já estão engajadas. E aí elas realmente vão adquirir o seu produto, adquirir o seu desafio, elas vão estar com você nesse momento, entendeu? Que você tem a sua identidade, você precisa ser você nesse momento. E aí dos conteúdos, vamos lá. Os conteúdos de vocês precisam, primeiro de tudo, gerar audiência. São aqueles tipos de conteúdos que as pessoas olham e pensam, meu, eu preciso compartilhar isso com fulano. É o tipo do conteúdo que ela leu, bateu o olho, lembrou do amigo, lembrou da amiga. Gerar valor. Ensinar e contribuir na vida das pessoas. É aquele conteúdo que a pessoa leu, a pessoa ouviu, olhou, uau, eu estava precisando disso. Meu, isso aqui é muito bom. Eu preciso salvar esse conteúdo aqui porque ele vai fazer uma diferença na minha vida. Ou ele vai fazer a diferença na vida de alguém da minha família, dos meus amigos. De novo, eu preciso compartilhar esse conhecimento, esse post com fulano, com ciclano, porque realmente eu aprendi com ele e outras pessoas vão aprender. Relacionamento. Mostrar quem você é, de novo, identidade, aquilo que você gosta, aquilo que você faz. Talvez você não precisa fazer um conteúdo que tenha todos esses pontos, mas relacionamento, né? Conteúdos que tenham relacionamento às vezes você está na sua casa, você não quer falar de um conteúdo específico, mas você quer gerar conexão. Eu particularmente amo café. Às vezes eu abro o meu Instagram, eu estou fazendo um café, eu vou compartilhar aqui o que eu estou fazendo. Aí eu vou, mostro que eu estou moendo um café, aí eu explico um pouco mais do café, a diferença de um café especial, do café grão robusta, falo do método de preparo. E aí, por mais que de repente eu não seja especialista, mas eu estou mostrando uma particularidade da minha vida. Então, existem pessoas que de repente têm um problema, que eu estou ajudando as pessoas, mas outras coisas elas se identificam comigo, né? Eu gosto dessa parte de empreendedorismo, né? E de repente o Pedro gosta também de empreendedorismo. Eu gosto de café e o Pedro também ama café. Então, olha que legal, a gente se conecta, né? A gente pensa sobre empreendedorismo e gosta de café também. Então, às vezes eu mostro que eu estou viajando, que eu tirei foto de paisagens, eu gosto mais disso, então eu me conecto com essas pessoas também. Porque você vai formando a sua tribo. Né? Não pense que você está ali só para ajudar as pessoas. Porque uma vez que você ajudou, essas pessoas também querem ficar na vida de vocês. Pensem nisso, não pensem só em vender o produto para ela, solucionar o problema que ela tem ali e próximo, vem mais um com problema. Não. Mantenha essas pessoas próximas de você, porque essas pessoas vão ajudar as outras também, independente do tipo de negócio ser terapêutico, ajudar as pessoas, né? Mas você tem uma tribo ali, pessoas que estão próximas de você, elas também vão ajudar umas às outras. Precisamos de pessoas, precisamos de conexões. E aí, outro ponto, como é que você vê o mundo? Né? Autenticidade e cultura. Então você precisa mostrar quem é você, naquilo que você acredita, os seus valores, a sua cultura. Por isso que é muito legal você ser você. Seja sempre você. Porque senão, né? Imagina que vocês estão criando uma identidade que não condiz com você. Uma hora ela não vai suportar. Né? Ah, Henrique, talvez eu precise ser um pouco diferente do que eu sou hoje nas redes sociais para atrair as pessoas. Ok, mas cuidado, né? Talvez a gente está falando de uma pessoa A e ela tá se transformando numa pessoa Z. Olha a distância que tem, né? Agora, se você às vezes é mais devagar, mais tranquilinho e precisa ser mais enérgico, né? Quando você está na frente de uma câmera, você precisa ser mais agitado, chamar a atenção, né? Prender mais a atenção do público, ok. Mas imagine só, eu ser uma pessoa mais quietinha, mais na minha, reservado, tímido. E aí, quando ligo uma câmera, eu sou todo palhaço, brincalhão, fico zoando as pessoas. Esse não é o Henrique, entende? Então não faz sentido fazer isso. Por quê? Porque se acontecer de um momento eu encontrar com os meus seguidores, de repente fazer um evento ao vivo, eles vão olhar e falar, poxa, que engraçado, esse não é o Henrique. Totalmente diferente. Nossa, se transforma. E aí você começa a perder sua identidade. Aquilo já não condiz mais com você. E aí isso não é legal. A sua audiência vai olhar e falar, poxa, eu achava que o Henrique era A. E não é isso que ele transmite. E aí não fica uma coisa legal. Não é íntegro. Entendeu? Ah, e só voltando, né? Pedro Sobral, aprendi isso com ele. Isso é muito importante também. Um- uma pessoa que trabalha com tráfego pago, né? Como anuncia para o Instagram, Facebook e YouTube. É muito legal. Sempre, sempre, pessoal.
Coloquem da onde vocês estão tirando essas informações. Isso é muito, muito legal. Chega um momento de publicar nas redes sociais. Talvez no começo você vai fazer no próprio celular. Mas, se você quer otimizar o seu tempo, ser mais produtivo, não entenda que vai ser uma linha de produção, mas você quer facilitar a sua vida, de repente começar a estruturar uma equipe, duas ferramentas que eu acho excelente. Business Creator, ele é gratuito e do próprio Facebook, né? Então você consegue agendar posts através dele. MLabs, mesma coisa. A diferença dos dois é, MLabs, você consegue analisar as métricas. Então lembra lá atrás que eu falei das métricas? MLabs, quando você contrata o pacote pago deles, você consegue armazenar suas informações e você consegue analisar essas métricas, comparar com os concorrentes. Então você tem essa ferramenta que é muito, muito legal e extremamente importante para você tomar determinadas decisões. E tem uma coisa, né? Ambos agendam posts no Facebook e no Instagram, mas o Business Creator você não consegue fazer isso para os stories, né? Como o Facebook entende que os stories é algo mais pessoal, ele não permite fazer esse agendamento. Já o MLabs você consegue. Ah, Henrique, mas por que de repente agendar as stories? Hoje, muitas pessoas que trabalham com as redes sociais, às vezes tem uma equipe que fica filmando ele, né? Acompanhando a jornada ali. E aí eles filmam com câmera ou com o próprio celular mesmo, mas eles fazem edições, né? Eles fazem transições legais, tal. E talvez isso nem sempre seja tão produtivo fazendo o próprio celular. Então eles filmam, eles põem no computador, fazem a edição que precisa ser feita e eles agendam e deixam sequenciado. Então parece que como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Mas você está acompanhando a vida da pessoa ali de uma perspectiva diferente, né? Não é ela que está olhando para o celular e falando. Não, é como se uma pessoa tivesse olhando por ela, né? Vendo o que ela está fazendo. Então tem essa jogada bem legal. Fechou? Vamos lá. Ouro. Deixa eu até beber uma água aqui, porque realmente eu falei bastante de uma vez só. Não adianta nada, prestem bem atenção, não adianta nada vocês criarem um produto ou um conteúdo de extrema qualidade se vocês não distribuírem ele. Ah, Henrique, eu tenho 100 seguidores no meu Instagram, estou criando conteúdo top, mas não está aparecendo para as pessoas, porque você precisa distribuir. Às vezes essas 100 pessoas, seus 100 seguidores, são seus amigos, são suas amigas. E muitas das vezes eles não vão compartilhar. E tá tudo bem, né? Ah, porque no começo você vai ser chamado de coach. Ah, lá vem o. Como é que eles chamam? É engraçado. A pessoa que tá mexendo nas redes. Blogueirinha, olha a blogueirinha, tá querendo ganhar dinheiro através da internet. Aí vem as pessoas, isso não funciona, isso não funciona. Então, às vezes, você vai precisar trabalhar com tráfego pago, né? Que a gente vai falar agora. Por quê? Porque vocês estão, de repente, colocando uma energia tão legal, criando conteúdos incríveis, mas não estão distribuindo. E aí vocês não estão tendo resultado. E é justamente pela falta de distribuição. E hoje, através da internet, é muito legal que vocês conseguem distribuir, aparecer para mais pessoas, só que você consegue direcionar para as pessoas certas. Não tem coisa mais legal que isso. Você aparecer para as pessoas certas. Você consegue definir para quem que você quer aparecer, para quem que o seu conteúdo vai aparecer. Então vamos lá. Por que distribuir o seu conteúdo, né? Então, você está lá divulgando o seu conteúdo para os seus 100 seguidores. Os seus amigos, as suas amigas, pode ser que eles compartilhem com um com o outro, mas não vai ter tanto impacto. Agora imagina se você tem uma verba que seja pequena, tá? Eu não estou falando que você precisa ter 1.000, 2.000, 3.000 reais para gastar todo mês distribuindo conteúdo. Não, você não precisa disso. Hoje com 6 reais, né? Hoje a gente está falando 3 de dezembro de 2020. O Facebook funciona a cada $1. Até hoje você consegue, com $1, anunciar. Então hoje com 6 reais, 6 e pouquinho, você já consegue anunciar para uma quantidade de pessoas, né? Então, 6 reais, imagina, 30 dias, 10 dias, 60, 6, 12, R$ 180 no mês. Você já consegue fazer anúncios para serem distribuídos todos os dias para pessoas diferentes e segmentações específicas, né? Você consegue mostrar para as pessoas certas.
Isso é muito legal, muito legal. Mais uma vez, por que distribuir? Vamos lá. Vamos supor que você traçou uma estratégia de que daqui 4 meses, daqui 3 meses, você quer vender um produto. Se você não está distribuindo, né, o seu conteúdo e você não está atraindo os seus públicos, você não vai conseguir vender. Agora, começou a fazer esse projeto, né? Fez esse trabalho, está criando conteúdos incríveis e está distribuindo, lá na frente, pensando que 1%, nossa, 1% de taxa de conversão. Se você foi lá, criou sua campanha, fez tudo, apareceu para 100 pessoas impactadas, né? Apareceu para 100 pessoas, e 1% de taxa de conversão significa uma venda realizada. Você foi lá, de repente você tem um orçamento melhor, você apareceu para 1.000 pessoas, 1% de 1.000 pessoas são 10 vendas realizadas. Isso é escalável. Pense nessa palavra, escalabilidade. 10.000 pessoas, 100 vendas realizadas. 1%. 1%. Eu não estou falando 10%, 15%. Eu estou chutando baixo. Baixo. 100.000 pessoas impactadas. 1.000 vendas realizadas. E aí, olha o grande segredo. Ah, Henrique, eu não quero fazer atendimento 1 a 1. Eu quero criar um curso. Esse curso talvez eu não quero que ele seja tão caro. Vamos supor que ele custa R$ 297. Olha que legal. Uma pessoa impactada que você fez a venda foi lá R$ 297. 10 vendas realizadas, 2.970. 100 vendas realizadas, quase R$ 30.000. Se você foi lá, 100.000 pessoas impactadas, 1% de conversão, você vai ter 1.000 vendas, R$ 297.000. Eu estou falando de 1%. Se você está aparecendo para as pessoas certas, o seu conteúdo tem aquele passo a passo lá, gera valor, audiência, relacionamento, mostra quem você é, meu, 1% é muito pouco. É muito pouco. Né? Mas pense que não é do dia para a noite. Eu falei de 4 a 5 meses, que realmente você precisa estar ali, conversando com a sua audiência, trabalhando com eles, entendendo quem eles são, o que eles precisam, né? Qual que é a dificuldade deles, que problemas que eles estão enfrentando. Porque por mais que você desenhe uma persona, ainda assim pode correr o risco de você não conseguir atrair 100% dessas pessoas. Mas ainda assim você tem tempo ali, você consegue, poxa, eu defini uma pessoa, não está tão longe disso. Então vamos ver quais são os principais problemas que essas pessoas têm, quais são as principais objeções que ela tem. E você consegue trabalhar. Aí imagina, você cresceu o seu Instagram, você tem 10, 20, 30, 100 mil pessoas. Dessas 100 mil pessoas, 1% que você impactar, você já tem aí R$ 297.000. Agora me diz uma coisa, não querendo desmerecer, claro, por favor, pelo amor de Deus, mas que psicólogo, que terapeuta tem um faturamento desse assim, em 3, 4 meses, 5 meses? Muito bem trabalhado, muito bem estruturado. Isso é muito possível. Precisa de estratégia, precisa ter um passo a passo, né, para que realmente você consiga atingir esse resultado. Mas começa por aqui, ó. Poxa, eu fiz uma venda, que legal. Entenda o processo. Opa, modela. Olha que legal essa palavra, modelagem. Você entende como é que foi feito o processo e melhora. Né? E lembra que eu falei para vocês, funil de vendas? Né? Como é que funciona o processo de funil de vendas? Lá em cima você colocou 100 mil pessoas, né? Anunciou para 100 mil pessoas. Aí das 100 mil pessoas que você anunciou, 80 mil se cadastraram. Né? Então você já perdeu aí 20%. Dessas 80 mil pessoas, né, só 50 mil pessoas assistiram às suas aulas, assistiram às suas lives. Dessas 50 mil pessoas, né, só 1.000 pessoas compraram. Né? Então, tá vendo que existe uma conversão ali? Eu estou pegando do funil lá em cima, das 100 mil pessoas que você apareceu, 1%. Mas pode ser que, dependendo do funil, tenha uma certa diferença. Mas olha como é possível. Hoje já é possível você fazer uma engenharia reversa para você ver quanto que você precisa investir, baseado num funil de venda, para você ter um resultado que você quer. Ah, Henrique, eu quero faturar R$ 100.000 em uma semana. Então hoje você já consegue ter uma ideia. Através dos seus resultados, através das métricas que você tem, né? Se você tá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Bom, tá muito longe, né? Não, não tá não. Tá aqui. Se você tá acompanhando, se você tá vendo o nível de engajamento, você já consegue ter uma ideia. Né? Então isso é extremamente importante. Guardem essa palavra. Tudo que é medido pode ser melhorado. Opa, esse conteúdo aqui não teve um bom engajamento. Por que não?
Opa, vamos ver. Opa, se eu estou comparando com esse outro conteúdo aqui, ele foi bem legal, teve uma boa aceitação. Que tal a gente fazer desse tipo de conteúdo durante uma semana para a gente validar? Aí é legal, porque você tem uma ideia, você tem números para trabalhar. Isso é o que vale muito a pena. E são coisas simples. São simples, mas dão trabalho, tá? Não quer dizer que é simples, que é fácil de fazer. Não, demanda tempo, demanda bastante trabalho. Legal? Então vamos lá, deixa eu só passar aqui. E aí, como é que vocês vão começar? Eu já vou dar um passo a passo aqui, mas eu não sei quando que vocês estão vendo essa aula, mas dentro já da nossa plataforma, né, você já tem aulas onde ensinam todo esse processo, né? Então dá uma olhada aqui na descrição para ver já, para você acessar a nossa plataforma, onde você pode aprender sobre tudo dessa parte de marketing digital, empreendedorismo, gestão financeira, parte de saúde, enfim, muito conteúdo legal. Dá uma olhada aqui embaixo no link, porque aí você pode ver muito melhor, muito bem estruturadinho. A gente tem aulas explicando passo a passo. Então vamos lá, para vocês já começarem, como é que vocês vão dar esses primeiros passos? Primeiro, façam um bom planejamento. Primeiro, orçamento para anúncio. Henrique, eu tenho R$ 200, eu tenho R$ 300. Legal. Então, esse dinheiro é para anúncio, tá? Não se, não tenham medo, tá, de gastar. Mas, primeiro, saibam como gastar. Vai fazer um produto, né? Tem uma ideia. Henrique, o meu produto eu estou pensando aqui, já defini. Vai custar R$ 300. Já tem ideia do que é o seu produto? Você conhece o seu público? Você sabe quais são as dores que eles têm? Quais são as objeções? Né? O que eles gostam de fazer? O que eles não gostam? Quais são os medos dele? É muito importante vocês conhecerem o público de vocês. E quando vocês forem fazer o processo de venda, né, a gente chama isso, né, a copy, né, o copywriting, o script de venda, a persuasão, isso está muito claro, né? Você consegue comunicar, você consegue falar com as pessoas ali, a sua audiência. Custo do lead, né? Então, isso talvez agora é um tema mais específico. Mas quando você vai anunciar na internet, né, tem todo o processo. Se apareceu para 100 mil pessoas, né, tem um custo para isso acontecer. Quando as pessoas se cadastram na sua lista de e-mail, a gente chama elas de lead. Então, vamos supor que você colocou R$ 1.000, né, para arredondar. E aí você foi lá e conseguiu captar 100 pessoas, né? Foi lá, colocou R$ 1.000 e captou 100 pessoas na sua lista de e-mail. Isso significa que o seu lead está custando R$ 10, entendeu? Gastei R$ 1.000, apareci para 100 mil pessoas e 1.000 pessoas se cadastraram. Opa, então meu lead custou R$ 1. Como é que eu vou saber disso, Henrique? Só no campo de batalha, tá? Isso não, você não consegue definir. Então você precisa realmente fazer os primeiros lançamentos, né, que a gente chama, para que realmente você entenda quanto que custa o seu lead, se ele é um lead mais caro, se ele é um lead mais barato, e aí você vai estudando esse processo. Cronograma do projeto. Isso é extremamente importante. Passo a passo. Que momento que entra, que momento que sai, quando que eu preciso de repente montar uma landing page, quando eu preciso ter os meus anúncios rodando, meu curso, né? Se você vai fazer um curso, de repente ele vai estar dentro da plataforma da Eduz, da Hotmart, enfim. Você precisa ter planejado, bom, com quanto tempo de antecedência eu preciso criar o produto para ele ser aprovado pela plataforma, para eu realmente já conseguir fazer o meu checkout lá, o meu sistema de checkout de pagamento. Então tudo isso precisa estar muito bem estruturado, porque senão vai correr risco de repente você começou o lançamento, o produto não foi aprovado e você não vai conseguir vender ele. Muita gente já passou por esses tipos de problema porque realmente o produto não foi aprovado, né? Então aí, imagina, a pessoa está com um lançamento, tem 1.000 pessoas dentro da audiência dela que estão desesperadas para comprar e ela não consegue liberar o carrinho porque realmente o produto não foi aprovado. Então tem um cronograma muito bem definido para vocês terem margem. Segundo passo, desenhe as etapas. Por que eu estou falando de desenhar as etapas? Lançamento, né? Eu estou entrando agora um pouco nesse processo de lançamento. Lançamento dá trabalho. É muito legal, mas dá um trabalho. Sozinho é possível fazer? É. Cansativo? Muito. Se você tem a possibilidade de colocar pessoas para te ajudar, legal. Muito, muito bom. Por isso, desenhe as etapas. O que fazer? Por que vai fazer? Né? Tem que ter muito claro. Às vezes as pessoas não entendem, por que eu estou fazendo isso? Deixe claro para elas por que elas estão fazendo determinada tarefa. Quem que vai fazer? Se você está com mais de uma pessoa na sua equipe,
Ah, sou eu que vai fazer? Vai ser você ou vai ser o fulano? Defina muito bem quem vai fazer o quê, né? Quando ele vai fazer e como ele vai fazer. Porque você precisa. Por que que eu tô falando tudo isso, né? Porque é uma orquestra. Lançamento é uma orquestra. Tá? Você pode ter. Já vou abrir mais um leque de fora aqui, que aprendi com o Marcos e com o Pablo. Não adianta nada você ter o melhor lançador se de repente o produtor, né, a pessoa que vai lançar o produto, vamos supor, você não consegue fazer um bom trabalho, não consegue impactar a vida das pessoas. E a mesma coisa ao contrário. De repente, a gente chama de especialista, né? Você é um excelente especialista, tem um produto incrível, né? As pessoas estão loucas para comprar, mas o lançador, a pessoa que está ali te ajudando, ela não tem tanta maestria. Então precisa ter os dois, né? Eu gosto do Marcos que ele fala, tem o foguete, né? Tem o combustível e o fogo. O lançamento é o foguete, você é o combustível e o lançador é a pessoa que tem o fogo. Então, se você tem pouco combustível, não vai subir. Né? Se você tem pouco fogo, aquilo ali não vai queimar para você subir. Então, ambos, né? Então precisa ter muito bem estruturado, né? Quem vai fazer o quê, por quê, quem, quando, como. Muito bem desenhadinho. Não precisa ser um negócio de outro mundo, tá? Não se prendam tanto aos detalhes, né? Mas tenham muito claro esses processos, essas etapas, para realmente facilitar a vida de vocês. Porque, de novo, lançamento não é tão simples. Não, é simples, mas dá trabalho, muito trabalho até por sinal. Reúna as ferramentas, né? Então, você precisa de uma landing page, né? Realmente para você falar do produto, nem que seja para chamar as pessoas para um grupo, para se cadastrarem numa lista de e-mail, para comprar o produto, precisam ter. Vocês precisam ter uma conta de anúncios, tá? Então isso é extremamente importante. Por que que lá atrás, se você tem uma conta business, você precisa de uma página do Facebook? Justamente porque essa página do Facebook tem que estar vinculada com a sua conta de anúncios, para que você possa anunciar tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, uma coisa depende da outra, entende? Não é simplesmente jogado. Você precisa ter muito bem estruturado. Ah, Henrique, eu não sei fazer. Né? Dentro da nossa plataforma tem isso. Ou também tem pessoas, né? Os nossos alunos lá, nem todos são empreendedores. Algumas pessoas são freelancers e eles trabalham com isso, né? Tanto pessoas que fazem lançamento, pessoas que fazem processo de landing page, faz as campanhas, pessoas que criam arte, tem tudo lá, né? Então, entra na plataforma e faça network, né? Você pode conhecer pessoas bem legais para fazer esse processo. Criativo para os posts, justamente, né? Pessoas que vão fazer os posts bonitinhos, vão fazer animados, enfim. Criativos nada mais é do que os anúncios, né? Então, quando você está andando no Facebook, Instagram, navegando, se você vir um anúncio, aquilo lá a gente chama de criativo, né? A forma como a pessoa está chamando a sua atenção. Pedro Sobral também, que tem o hábito de chamar de criativo, né? Então, como a gente trabalha eu faço parte do curso dele, né, da comunidade, a gente chama isso de criativo. Conteúdo de valor, de novo, né, a gente está falando de lançamento. Lançamento é um evento onde você vai trazer as pessoas para perto de você para você fazer a venda de um produto, tá? Existem as vendas normais e tem o processo de lançamento, onde realmente muitas pessoas compram de uma vez só. Por isso que às vezes as pessoas fazem vendas de 100 mil reais, 1 milhão de reais em pouco tempo. Que realmente você fez uma união dessas pessoas, né? Atraiu elas para um evento, e aí nesse evento você faz a venda. Né? Você gerou o desejo nas pessoas, e aí você faz a chamada para ação. E aí, executar. Olha, de tudo isso aqui, o que eu vou ser bem claro com vocês. Muito, mas muito claro mesmo. Façam algo razoável e coloquem para testar. Executa. Erre rápido e aprenda mais rápido ainda. Meu, não deu certo? Volta um pouquinho e tenta de novo, tá? Não se prendam aos detalhes. Henrique, eu preciso ter a melhor landing page para que eu tenha uma boa taxa de conversão, porque as pessoas podem sair. Não, 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 não. Se é o seu primeiro lançamento, nem viaja nessas coisas. Por favor, não viaja. Tá? Se preocupe em ter as coisas funcionando. Execute. Né? Você precisa testar, você precisa validar. Ah, Henrique, qual que é a melhor ferramenta de e-mail marketing? Meu, aquela que funciona para você ali, ó, mais rápido. MailChimp. MailChimp é gratuito até 2.000 contatos e 10.000 e-mails por mês. Vai com MailChimp. Ai, que ferramenta de landing page? Mesma coisa, MailChimp. Já tem essas ferramentas integradas. Ah, eu penso em fazer isso, fazer aquilo. Eu tava pensando em contratar um estúdio para gravar. Não, meu, pega o seu celular, grava os criativos com o celular, se conectem com as pessoas.
Não se prendam a esses detalhes no primeiro momento. Testem, chequem, avaliem e vão para os próximos passos. Fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, aí você quer começar a melhorar? Ok, não tem problema. Mas valida a ideia. Não se prenda a esses detalhes. A gente está às vezes acostumado a ver algumas pessoas a fazer lançamento com, com uma estrutura, com equipe de filmagem, com tela de LED no fundo, 50 mil, 60 mil pessoas. E aí a gente quer fazer a mesma coisa que eles. Mas no começo, eles fizeram da mesma forma simples que você vai começando a fazer. Fizeram com um notebook, com uma câmera horrível, do jeito que eles podiam fazer, mas foram lá e fizeram. Tem que ter um começo. Não quer dizer que você está começando chinfrim que você vai terminar chinfrim. Existe um processo de evolução nessa jornada. Não tenha medo de fracassar. Fracassar é a coisa mais legal que existe num processo, numa jornada. Você vai errar. Olha, veja só, é muito mais legal você aprender errando do que ficar toda hora acertando, porque você não está aprendendo. Olha, errou. Nossa, desse jeito aqui não dá certo. Vamos tentar da outra maneira. Opa, deu certo, legal. Próximos passos. Errou. Opa, aqui já não consigo também. E aí você começa a desenhar uma rota, né? Você já modelou o caminho que você precisa seguir. E você aprendeu muito mais do que de repente acertar de primeira. Muito mais, muito mais. Então, não tenha medo de fracassar. Vocês vão errar no começo. Às vezes vão perder data. Às vezes a campanha não vai subir. Às vezes vai ter problemas demais. Vai ter problemas. Mas não tenham medo. Fracassou, não tem problema. Próximo passo. Não tenham medo. Curtam a jornada, principalmente. É muito legal. Cansativo. Pra caramba. Vou te falar que é uma jornada cansativa. Isso para quem tá fazendo o lançamento é pauleira. Mas é legal. É legal, porque vocês estão aprendendo coisas novas. Vocês estão tendo a oportunidade de seguir uma linha diferente. De repente, exemplo, né? Atendendo 1 a 1, fazendo um processo terapêutico, eu cobro R$ 80 por hora, R$ 100 por hora. Eu tenho meu faturamento mensal meio bloqueado ali. Com o lançamento, se você consegue ajudar as pessoas, né, consegue empacotar o seu conhecimento e mostrar para mais pessoas, você tem a possibilidade de ganhar 10, 20, 30 mil reais, 100 mil reais em um período curto. E você está ajudando as pessoas, né? Por isso que é tão legal a internet, você tem essa possibilidade de escalar. Legal? Então, é isso. O conteúdo foi esse. Ele foi um pouco longo até, mais do que os outros anteriores, né? A maioria dos outros conteúdos ficam na média de 35, 40 minutos. A gente está aqui a 57, mais ou menos. Então, porque realmente eu quis trazer para vocês uma proposta diferente. Eu não quero seguir o mesmo padrão de apresentação, né, de vídeo dos anteriores, mas realmente trazer propostas diferentes para que as pessoas aprendam, que vocês também tenham essa oportunidade de fazer algo diferente. Legal? Então é isso. Se você não está dentro da plataforma ainda, tá? Dá uma olhada aqui embaixo, conheça a plataforma. Lá vocês vão aprender muito, mas muito mesmo sobre autoconhecimento, gestão financeira. Se estão com dificuldade financeira, lá vocês vão ter aulas específicas que vão te ajudar. Tem um problema com dívidas, lá a gente ensina como é que vocês vão quitar as suas dívidas, negociar as suas dívidas, começar a investir se você se não investe. Quer abrir um negócio, seja ele físico, online, lá tem aulas explicando isso. A gente tem o nosso grupo de solução criativa, onde as pessoas, os próprios assinantes e membros da comunidade ajudam uns aos outros. A gente tem esse network incrível entre as pessoas. Então, Henrique, é muito difícil me conectar com pessoas que tenham esse mesmo pensamento que eu. Lá, você está num lugar onde as pessoas têm esse mesmo conhecimento, têm esses mesmos desejos. Então, é muito mais fácil de conectar, fazer negócio, network, vender. Então, é muito legal. Então, dá uma olhada aqui na plataforma, realmente, porque vale muito a pena, né? E você vai estar pagando um valor muito, mas muito abaixo do que um curso que às vezes você está pagando. E é um plano de assinatura. Você não precisa se prender a ele. Assinou um mês, gostou, continua. Não gostou, não tem problema. Você pode cancelar, assim como as outras plataformas de streaming fazem. Legal? E se você quer ter um negócio específico, né? Você quer fazer algo legal e gostaria de uma mentoria estratégica nossa, assim como a gente fez essa, através do YouTube, nesse link aqui nosso, do nosso site, você consegue cadastrar lá o seu nome e você coloca a sua ideia e aí a gente vai fazer essa reunião, né? A gente faz um sorteio de todos os temas e trazem para vocês aqui, né, nessa proposta dessa aula gravada. Talvez mais para frente vai ser ao vivo,
e realmente a gente consegue dar novas possibilidades para vocês. Legal? Bom, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, né? Realmente é muito legal você se inscrever, curtir, para que mais pessoas tenham a possibilidade de ver esse conteúdo, né? O nosso propósito é realmente ajudar as pessoas com esse conhecimento que a gente tem, né? Não adianta nada eu guardar tudo que eu sei para mim. Um dia eu vou morrer, então mais pessoas precisam saber desse conteúdo. Então compartilhe com essas pessoas, curta, se inscreva. Se você não é inscrito, né? Se você não segue a gente no Instagram. Esse é meu Instagram. Ficou com alguma dúvida? Use a caixinha de comentários aqui embaixo para realmente sanar sua dúvida, agregar algo que você queira, né? Ou vai lá no próprio Instagram nosso, manda um direct pra gente, a gente vai ajudar vocês, manda um e-mail. A gente está aberto para ajudar vocês, né? Para que realmente mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo aqui e possam crescer. O nosso propósito é impactar o máximo de pessoas para que realmente elas sejam realizadas naquilo que elas estão fazendo. Legal? Muito obrigado mesmo. Gratidão por você estar aqui até agora e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais.